Os irmãos estão me ouvindo aí no fundo? Está todo mundo me ouvindo bem, né? Bom, hoje eu quero meditar com vocês sobre o que é ter uma vida pautada pela palavra de Deus. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, a primeira coisa que aconteceu dentro de nós é que ele, dentro de nós, né? Ele veio nos habitar. Veja, o Espírito Santo veio habitar. Encontrou em nós um templo. Jesus disse, aquele que me ama, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Certo? Então a primeira coisa é que Cristo começa a habitar. Nós costumamos dizer que chamamos esse ato maravilhoso, milagroso, glorioso, de união com Cristo. Ou seja, nós nos unimos em Cristo. Por isso que a gente diz que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Quando você falar que permaneça em Cristo e que Cristo permaneça em você, esteja em Cristo, ande em Cristo, viva em Cristo. Cristo em nós, nós em Cristo. Essa é a ideia, de que estamos unidos ao Senhor. E agora, por meio do Espírito Santo, ele faz habitação em nós, o Espírito Santo habita em nós, certo? Falando aqui de um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu entendo que o próprio Espírito Santo, que habita em nós agora, começa em nossas vidas, ele começa a fazer uma obra. Por isso que a gente diz, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar fazendo essa boa obra até o dia que nós partimos para a glória, esperarmos lá, né, nesse lugar de descanso, o dia da ressurreição, e estarmos com Cristo para sempre, ou enquanto ele não vem, e nós aqui vamos dizer que ele venha breve, ainda no nosso tempo, por exemplo, nós teremos os nossos corpos glorificados, como o apóstolo Paulo nos ensina, e então nos encontraremos com Cristo, os mortos ressuscitarão, nós teremos os corpos glorificados e encontraremos com Cristo nas nuvens para viver para sempre com o Senhor. Mas então a gente está no processo, esse processo é chamado de processo de santificação. Santificação é que eu começo a me parecer mais com Jesus. O Espírito Santo nos chama para que nós possamos ser mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Isso significa ser discípulo de Jesus. Bom, isso aqui é uma base que todos nós precisamos saber. Isso que eu falei agora tem que ser algo que entre na mente de todos os irmãos e irmãs aqui e você tenha essa certeza plena e tenha também esse conhecimento, né? Saiba o que é isso que acontece na conversão. É exatamente isso que acontece na conversão. Porque se isso não acontece, se isso não acontece na vida de alguém, se Cristo não vem fazer habitação nele ou nela, se nós não estamos em Cristo e Cristo verdadeiramente não habita nossa vida, nós não conseguimos permanecer. Entende? Então é por isso que há essa união gloriosa, espiritual, entre nós e o nosso Deus, que nos leva a um processo de santificação, a obra que Ele vai fazendo em nossa vida, nos aperfeiçoando, para que até aquele dia glorioso nós tenhamos de fato um corpo transformado, glorificado. Mas estamos no caminho, no processo para isso. E é Deus que faz isso em nós. Agora, eu criei aqui uma personagem. Mas essa personagem que eu criei, ela é, na verdade, uma personagem que deve se encaixar na vida de todos nós. A mensagem hoje vai ser meio que um tanto quanto didática, assim, sabe? Aliás, acho que toda pregação tem a sua didática, né? Mas a metodologia que eu vou usar vai ser bem didática, assim. E bem simples também, mas que a gente possa sair daqui pensando, eu tenho uma vida que revela esse processo de santificação? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Cristo está unido em mim e eu em Cristo? Sim, porque mediante o que nós vamos ouvir aqui hoje, nós vamos fazer essa avaliação e vamos olhar para nós mesmos e pensar, Senhor, então tem coisas aqui que precisam ser trabalhadas? Mudadas. Ou alguns vão dizer, cara, eu estou vivendo isso aí, graças a Deus.
Glória a Deus. Senhor, me ajude a permanecer. Me ajude a permanecer. Amém? O Espírito Santo, que nos dirige, ele nos leva a ter uma vida pautada pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. Palavra de Deus escrita, como revelação de Deus a nós. E a gente, vivendo uma vida pautada, ou seja, baseada nas Escrituras, nós vamos viver aquilo que Deus projetou para nós. Como filhos de Deus, filhas de Deus, como servos e servas obedientes ao seu Senhor. Então eu criei aqui uma história que deve ser a história de todos nós. Eu quero aqui que principalmente os mais jovens hoje aqui prestem muita atenção. Não perca isso não, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos orienta e nos assegura de que estamos vivendo uma vida na presença do Senhor. Quem não conhece a palavra, quem não tem uma vida pautada pela palavra, ele não consegue seguir a Cristo como Cristo o chama para segui-lo. Amém? Só tem um jeito de eu saber se eu vivo com Deus, como Deus quer que eu viva com Ele. Olhando as Escrituras. Não tem outro jeito. Vozes da minha cabeça, irmão, é loucura. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Esse negócio de o meu coração diz, seu coração é enganoso, meu irmão. Seu coração é enganoso, minha irmã. O meu coração é enganoso. É por isso que a gente diz, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração. Porque diz que Deus esquadrinha os corações. E se Deus encontra algo nele, a gente ora, algo errado, algo que não está na vontade de Deus, a gente diz, Senhor, então vem e muda o meu coração. E aí quando eu falo de coração, eu falo de mente, né, de intelecto, de tudo aquilo que a gente acredita muitas vezes que está certo, por nós mesmos, por sentimentos, e aí quando você vai para a Bíblia, você se choca com a Bíblia, porque a Bíblia diz, você está errado. Vozes da minha cabeça não serve, irmãos. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Amém? Então eu criei uma moça, o nome dela é Mirelle. Mas para você falar, pastor, Mirelle, eu devo saber quem é essa Mirelle aí, hein? Não, mas para ficar bem difícil, eu criei uma moça de descendência russa. Então não vai ser essa Mirelle que você pensou. O nome dela é Mirelle Mashkov. Nossa. Eu falei, eu vou dar um sobrenome para ninguém ficar pensando que é a Mirelle que ela conhece na escola, que é a Mirelle que ela conhece no trabalho, a não ser que Deus me dê uma revelação extraordinária que você fale, pastor, não é possível, eu trabalho com a Mirelle Mashkov. Aí eu falo, meu Deus, então eu dou um sermão, você vai e entrega para ela, que deve ser para ela essa pregação. Não, mas eu acredito que não, tá bom? Então, Mirelle Mashkov é o nome da moça. Bom, Mirelle vivia uma vida como todo mundo. Gostava de um forró, rala coxa, ficava por aí, gostava. Mirelle tinha uns 16 anos. E tal, e gostava de um forrozão, gostava de tomar uma cervejinha, embora ela era menor de idade. Olha só, menor de idade, nem pode beber álcool, nem pode consumir álcool. Mas sabe como que é? No meio dos amigos, tem um amigo maior de idade, o amigo vai lá e compra. Não, pô, eu compro. E dava uma cervejinha para Mirelle, ela tomava uma ou outra, e ficava tal, legal. Ia para baladinha e gostava de dar um rolê, essa é a palavra, né? Os rolés da vida. E era assim a sua vida. Parece que tudo ia bem, parece que Mirelle era feliz assim. Mas no fundo, Mirelle às vezes pensava, e se eu morrer hoje, será que vai ser de mim, né? O que tem depois da morte? Mirelle, no fundo, sabia que parece que algo faltava, algo que desse um sentido à vida. E não coisas passageiras. Mirelle até pensava fazer a faculdade e tal, mas né, quando terminasse o seu ensino médio, mas ela ficava pensando assim, mas e aí? Tipo, eu olho assim as pessoas, se um dia, né, eu falecer, o que acontece e tal? E Mirelle, no fundo, tinha muitas dúvidas. Mirelle tinha essa situação que muitos seres humanos têm, muitas vezes fica pensando nisso. Bom, quando alguém pensa, tem alguns que não pensam em nada, né?
Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas Mirelle ainda pelo menos pensava isso. Um dia, uma das amigas da Mirelle, que era evangélica, era de uma igreja chamada Igreja Batista Fraternidade. E aí ela pegou e falou assim, ó, eu frequento uma igreja, vai ter um culto muito legal lá. Vai ser inclusive um culto de jovens, vai ser em julho e tal. E aí falou assim para Mirelle, ô Mirelle, vamos lá comigo na igreja. Vamos lá comigo, vai e tal. E ficou insistindo, vamos pro culto, vamos assistir um culto comigo. A Mirelle falava, meu, esse negócio de igreja, meu, esse negócio de pastor, esse negócio de Bíblia, esse negócio de religião, não tem nada a ver comigo. Eu sou da festa, eu sou da balada, tenho outro tipo de vida. Mas a amiga dela falou, não, Mirelle, vamos lá comigo, vamos lá comigo. Ela falou, tá bom, eu vou. Bom, aí a Mirelle veio. Gente, aquele culto estava maravilhoso. Os louvores começaram a cantar, que o grupo começou a cantar, a equipe de louvor, ministério, junto com a igreja cantando. Aquilo começou, de alguma forma, a tocar o coração de Mirelle. De alguma forma, a Mirelle começou a se sentir tocada. Porque aquele louvor não falava de uma alegria assim, sabe, rala-coxa, né? Tipo do forró, ou tipo uma música estilo funk. Não era isso. Falava de algo, de valores. Falava de um amor eterno. Né? Ela ouvia um cântico dizendo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, nem sei se é assim que canta esse louvor. Mas falava do amor de Deus, né? Me ama, me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Meu Deus. E ela começava a dizer assim, Deus me ama, mas eu nem na igreja vou. Meu negócio é balada e agora eu estou aqui falando, Ele te ama, Ele te ama. Você nem liga para Ele, você não está nem aí com Ele, mas Ele te ama. E aquilo começou a mover no coração de Mirelle de algum jeito, que ela começou a sentir uma espécie de um amor, que não é um amor do mundo, não é um amor dos amigos, não é um amor de um momento, mas ela começou a entender um amor diferente. Sabe o que era, irmãos? Era a presença de Deus na igreja, aleluia. Era a presença de Deus na vida do crente que estava sentado do lado dela. Era a presença de Deus na reunião. Aleluia. E eu espero que nessa manhã a gente sinta isso de novo. Esse amor glorioso, porque a presença de Deus nunca faltará no meio do seu povo. Aquela presença gloriosa, os louvores, a letra. Mirelle, em algum momento, até chorou um pouquinho. Porque ela estava num ambiente como se sentisse segura, sabe? Em paz. E daqui a pouco veio a palavra, e a palavra mexia no coração de Mirelle. A palavra falava de uma vida com Deus, de um encontro com o Senhor, e de coisas assim. Mirelle falava diferente, mas mesmo assim acabou o culto. E ela viu também o pessoal tomando um cafezinho no final do culto. Tomaram lá um cafezinho, comeram um biscoito, bateram um papo. E ela ficou se sentindo muito bem. E ela também teve um acolhimento extraordinário. As pessoas chegaram nela, falaram, seja muito bem-vinda. Deram um abraço em Mirelle. E falaram, venha mais vezes. Ficamos felizes de vê-la aqui. Mirelle falou, que ambiente gostoso, que ambiente diferente. Mas mesmo assim ela foi embora. Porém, ela foi embora e ela foi numa festa na outra semana, num sábado. Só que chegou no sábado, ela foi na festa. Irmãos, aquele culto que ela foi na semana anterior ficou meio que forte dentro dela, sabe? A mensagem, os louvores. E quando ela foi na festa lá do forró, que tinha funk também, que tinha um povo que gostava de misturar tudo, ela viu a cerveja, viu o pessoal rindo, e ela percebeu, aquele povo da igreja ri, se alegra sem tomar uma cerveja. Aqui, se não rola cerveja, não tem festa. Se não tem cerveja, ninguém ri. Parece que o pessoal precisa ficar alto. Parece que o álcool precisa subir para começar a rir, para começar a ficar legal. E aqui é assim. E lá não. Lá eles vão, eles não bebem nada, comem um biscoitinho, canta, e eu vejo uma alegria. Ela percebe que, é uma festa também, mas é diferente. É um ambiente diferente. É um negócio diferente. Mirelle passa isso pela cabeça dela. E ela estava na terceira latinha.
E ela fala, cara, eu sei que eu vou para a quarta, para a quinta latinha, até ficar doidona, até começar a falar besteira rindo. Mas ela fala, cara, isso aqui, sem isso aqui, ó, sem essa latinha, sem esse álcool, parece que não tem festa. Festa sem cerveja não tem graça. Festa sem pinga não tem graça. Mas aquela igreja que minha amiga vai, eles fazem festa, eles cantam, eles se alegram, sem beber nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a gente não se encher do vinho, mas para a gente ser cheios do Espírito Santo. O gozo vem do Espírito Santo e não do vinho. Não é só isso. Aí começaram a tocar, vamos lá, as músicas. Pam, 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 pam. E ela viu aquele pessoal dançando. Era uma dança que a ria, se divertia, mas ela percebeu, é tudo na carne. Não alegrava o espírito dela, não lhe trazia uma mensagem de paz, não fazia com que ela sentisse segurança. Mirelle fez uma comparação com aquele culto maravilhoso, com aquela festa banal que ela estava. E ela percebeu que aquilo ali era uma alegria que não tocava a alma, que não tocava o coração. Ela foi na festa, mas daí ela foi para casa. No outro dia ela acordou, era domingo. Ela acordou bem cedo. Ela falou assim, caramba, minha amiga falou que tem culto nessa igreja domingo, 9h30. Eu acho que eu vou lá. Era umas 8 da manhã. Então Mirelle ligou para a amiga. E falou assim, que hora que é lá o culto na sua igreja mesmo? 9h30. Acho que eu vou de novo. Acho que eu vou de novo. Aí a amiga falou, então vamos. Se troca aí, a gente passa aí no caminho, a gente vai junto. Legal. E Mirelle veio. E ela veio pela segunda vez, irmãos. E a palavra falou, os louvores falaram, e ela ficou alegre de novo. Daí ela foi embora. E ela foi voltando. E ela começou a voltar. Daqui a pouco ela ficou sabendo também que tinha um culto de quinta-feira, falou, acho que eu vou também. E começou a vir. E ela percebeu que cada mensagem que ela ouvia, cada palavra que ela ouvia, é como se algo alimentasse a alma dela. Por quê, irmãos? Porque o próprio Senhor disse que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão sustenta nossa estrutura física, mas só a palavra de Deus pode sustentar a nossa alma. E ela não tinha esse sustento. Então ela pega e passando uns cultos, ela começou a vir. Já dava até paz para as pessoas. Paz. E um dia ela ouviu uma mensagem, era João 3,16, que dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ela disse, é isso. Se eu morrer aqui o físico, no espiritual estou vivo para sempre com Deus, porque Ele vai me dar a vida eterna. Ela falou, é isso, se eu tombo com Jesus, eu tenho segurança. Ninguém pode me garantir isso. Minha mãe não dá, a festa do forró não dá, os amigos não dão, mas esse pastor está dizendo que um tal de Jesus de Nazaré, Ele pode dar. Eu falei, é isso que eu preciso. É isso que eu quero, esse Jesus, para viver essa vida eterna. E aí, meus irmãos, o pastor entrou num trecho bíblico que está em Romanos 10:9. Estava assim, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, aleluia, mas não basta confessar com a boca. Não basta confessar com a boca. Se você também no seu coração crer, aleluia, crer nele, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, escute, você será salvo. Aleluia, você será salvo. Quando Mirelle ouviu aquilo, as lágrimas correram, ela já não segurava mais, porque é como se um fogo do céu descesse no coração dela, e ela se encheu de uma alegria, que antes, mesmo nos outros cultos, ela ainda nem tinha sentido, e ela começou a chorar. Sua amiga olhando disse, filha, você está bem? E ela disse, estou bem, mas ela era o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo trabalhando. Eu quero te dizer, meu irmão, não é porque você está aqui, pastor, sou 10 anos crente, mas eu quero te dizer, você ainda precisa dar lugar para a voz de Deus falar na tua alma, porque Deus fala todos os dias. Oh, aleluia! É estranho, é engraçado, estou pregando para você, não estou?
Mas é engraçado, sabe o que é? Que enquanto eu estou pregando para você, essa palavra está mexendo na minha estrutura, eu estou pregando para você, mas eu estou recebendo aqui também. E se eu pudesse, se eu precisasse, eu levantaria as mãos 20 vezes, 30 vezes, quantas vezes fosse necessário, para dizer, eu creio em Jesus Cristo, o Senhor da minha alma. Naquele dia, a amiga dela entendeu que algo estava acontecendo, era Deus trabalhando. E aí ela falou, você quer entregar a tua vida ao Senhor? Porque está dizendo, confessa com a tua boca, dá testemunho que você crê em Jesus. Você crê nessa palavra no seu coração? Ela disse, eu creio. Isso mexeu comigo, eu creio, eu quero, eu creio. Então alguém falou, olha, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus. Aí o pastor, a equipe de obreiros falaram, quem quer entregar a vida a Jesus? E a Mirelle levantou sua mão. E Mirelle levantou a sua mão. E sabe o que aconteceu quando ela levantou a mão? Quando ela começou a vir para frente, levantando as mãos, no mundo espiritual, correntes que a travavam, correntes que a prendiam, o próprio Deus começou a arrebentar todas elas. O Espírito Santo começou a quebrar as correntes espirituais e no caminho, enquanto ela vinha dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu creio, no meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso que aceito o Senhor, grilhões estavam sendo destruídos. A partir daquele dia, Mirelle estava nascendo de novo e ela não era mais a mesma pessoa. Isso, em tese, tem que ter acontecido com todos aqui. Porque vir à igreja, porque o pai e a mãe é crente, não é ser crente. Escute, jovens aqui. Se você vem para a igreja por conveniência, porque o seu pai vem, sua mãe vem, você ainda não se converteu. Você precisa sentir o que Mirelle sentiu. E você precisa, dentro da tua alma, dizer para Jesus, onde você está aí? Senhor, eu creio em ti, Senhor. Dentro do teu coração. Onde só Deus pode ver. Bom, Mirelle ficou toda feliz, entregou a vida a Jesus. Os irmãos abraçaram, disseram, nossa, que bom que você está aqui. Que bom, que grande obra o Senhor começou a fazer agora. Mirelle era uma convertida, uma nova pessoa, uma nova criatura e convertida ao Senhor. E ela vai agora então passar pelo discipulado. Por quê? Porque ela começou a vir agora para a igreja. Então tem muitas coisas ainda do passado, da vida antiga, que ainda estão lá. Mas a igreja, o trabalho da igreja, o discipulado, cada palavra, cada culto que Mirelle vinha, ela ia aprendendo algo novo. Aí Mirelle chegou num culto, e ela começou, ela vinha aos cultos, estava aos cultos, não faltava nos cultos. Ela vinha todos os domingos. Os rolês que ela tinha, já não importava mais, agora ela tinha um culto agora. Coisa que antes ela nem aí. Ixi, negócio de igreja, nada. Mas agora ela, do nada, tinha todo domingo de manhã um compromisso na igreja. As amigas falavam, vamos dar um rolê. Ela falou, não posso, que amanhã tem culto cedo. Desculpa, ela começou a se dar umas desculpas. Mas agora você não sai mais com a gente e tal? Não, eu tenho culto de manhã. Ah, mas só um culto, amanhã você não vai. Eu falei, não. Eu não posso, eu tenho aprendido tanta coisa lá. E eu quero continuar aprendendo tanta coisa com os irmãos. Com aquele lugar, aquele ambiente. Que cada dia que eu vou, eu fico melhor. Cada dia que eu vou, eu me sinto melhor. Cada palavra que eu ouço, ela me levanta, me transforma, me renova. E as meninas estavam, tá doidona, hein? Saiu da cerveja, tá usando o que agora? Tá doidona. As meninas, rindo, né? Porque não entende, né? Dela falava, não, liga não, vou orar por vocês. Bom, o fato é que Mirelle não faltava. E ela aprendeu isso aqui, Hebreus 10, 24. Coloca pra gente. 10, 24, 25. Isso. Versículo 24 e 25 diz assim, cuidemos também, nós lemos direto esse texto, né? Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, e não deixemos de nos congregar, ou não deixemos de nos reunir, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ela aprendeu, ela falou assim, olha, é importante, tem um conselho bíblico. Inclusive, ela ganhou uma Bíblia, ganhou uma assim, e ela pegou aquela Bíblia com o maior tesouro e lia, tentava entender, tentava aprender, foi aprendendo, né? Onde estava o capítulo, onde estava o versículo, começou a aprender o que era Antigo Testamento, o que era Novo Testamento, que ela não sabia nada disso, e foi aprendendo, e foi encontrando aquele tesouro. E aí, ela
ela entendeu que era importante congregar. E ela pegou esse versículo, lembra que eu falei de uma vida pautada na Bíblia? Isso aqui é Bíblia, irmãos. Ela não faltava num culto só porque vozes da sua cabeça diziam. Ela estava porque tinha um conselho bíblico. Olha, evite deixar de congregar. O diabo sempre vai achar um lugar para você ir, irmão. Satanás sempre vai preparar alguém para te fazer um convite. Não quer dizer que você não possa faltar um culto ou outro, não é isso. Mas a presença da igreja, irmãos, é muito importante para nós e nossa família. Tá entendendo? E ela colocou como tipo uma coisa importante. Ia todos os domingos e às quintas tinha alguns compromissos, mas quando podia ia também. Porque ela congregava na Batista Fraternidade, lógico. Estava na reunião de oração quando podia. E às vezes, quando precisava muito, aí ela faltava no culto, porque tinha um compromisso, que às vezes era um casamento, coisa assim, mas ela começou a frequentar. E ela viu que esse ambiente de culto levava ela para mais perto de Deus. E trazia Deus para mais perto dela. E ela via os irmãos, aprendia com os irmãos, conhecia gente nova. E isso foi melhorando, e ela foi se alegrando. E ela começou a ver, olha, eu não posso fazer nada fora das Escrituras. A minha vida agora vai ser dirigida por isso aqui, ó. Por isso aqui. Chega de vozes da minha cabeça. Chega do eu acho isso, eu acho aquilo. Agora eu acho o que Deus diz que eu tenho que achar. Agora eu acredito no que Deus diz que eu tenho que acreditar. Agora eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém, meus irmãos? Isso é ser convertido. Isso é ser convertido. Mirelle é uma verdadeira convertida. Ela ainda está aprendendo, mas ela está caminhando pelas Escrituras. Aí, as amigas falaram assim, Mirelle, querida, faz mais de um mês, quase 2 que a gente não te vê. Você parou de ir pro rolê. Você não vai mais no forró, você não toma mais aquela brejinha, você não... Meu, o que está acontecendo, meu? Aí a Mirelle falou assim, olha, se você quiser ir na minha casa, você pode ir na minha casa, a gente conversa, faz um lanche, eu faço um suco de limão, mas com caipirinha. A outra, isso, miga! Você, né? Infelizmente, em casa não entra mais bebida, porque isso dominava a minha vida. E agora eu sinto como se eu fosse liberta. Eu me sinto feliz, porque agora nem preciso mais disso. Eu sou feliz sem isso agora. Aí elas falaram, miga, não, mas, ó, você gosta do netinho do teclado, não gosta? Ah, eu sei que você gosta. Netinho do teclado. Olha, ele vai estar lá no forró sábado à noite. Meu, você gostava do netinho do teclado? Aí ela falou assim, não posso. Porque eu tenho compromisso com Deus agora. E agora meu caminho é outro. Desculpa. Aliás, vocês estão convidados a ir na igreja comigo, viu? Ai, amiga, credo. Ah, tá bom, a gente se fala, viu? Tchau, tchau. Beijinho. E foram. E Mirella, sabe por que ela não foi? Porque agora a Mirella estava lendo a Bíblia, irmãos. E Mirella estava aprendendo com Deus que tem caminhos que não são para nós. Tem lugares que a gente não pode ir. Tem caminhos que a gente não deve estar. E ela estava dizendo, eu quero andar onde Deus me manda andar. Eu quero estar onde Deus me manda estar. E é um texto que todos nós conhecemos, né? A gente lê direto aqui o Salmo 1. Não foi vozes da cabeça de Mirelle. Não foram as vozes, foi a Bíblia. Foi a Bíblia que ensinou. Onde está escrito, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo versículo. Antes, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, o que me dá prazer agora é seguir a lei de Deus. O que me dá prazer agora é seguir a palavra de Deus. E na sua lei eu medito dia e noite, ou seja, faz parte da minha vida agora o que a Bíblia me ensina. Ela não vai mais em qualquer lugar. Agora a Mirelle é seletiva. Ela não vai em todo lugar, ela não está em qualquer ambiente, porque ela entende que tem lugares que não é para ela estar. Mas você sabe, irmãos, tem crente de 10 anos convertido. Mirelle tinha apenas 6 meses agora de igreja, e já entendia isso. Tem crente velho, de 10 anos de igreja.
que ainda não entendeu o que Mirelle entendeu em 6 meses. E que Deus possa nos fazer andar segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Olha só. Agora, indo para o fim da mensagem. Mirelle, a Mirelle ela vai crescendo na fé, ela vai avançando no conhecimento, na graça. E agora Mirelle, ela aprendeu em 1 Coríntios, coloca pra gente, 10:31. 1 Coríntios 10:31, por favor, Gustavo. Isso. Portanto, se vocês comem, ou se vocês bebem, ou fazem, olha só, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é o que, irmão? Qualquer outra coisa. Tudo. Façam tudo para a glória de Deus. E tem crente com 10 anos que ele não está nem aí se glorifica a Deus ou não. As vozes da minha cabeça dizem que não tem nada a ver. Mas eu repito aqui, crente, convertido, salvo, você não foi chamado para seguir as vozes da sua cabeça. Você foi chamado para ter uma vida pautada, baseada, abalizada, sustentada pela palavra de Deus. Ela tem que ser o rumo, o norte, para o que você faz, para o que você fala, para o que você pensa. Caso contrário, é você com você mesmo, e Deus não está nisso. Amém, meus irmãos? Sabe qual que é a diferença? A diferença é quando eu ando pelos meus próprios caminhos, eu não sei onde vai dar, não sei o que vai acontecer. Pode dar certo, pode dar errado, posso quebrar a cara. Mas quando eu vou no caminho de Deus, Deus me sustenta, Deus garante, porque Deus sabe onde vai dar e Deus tem o poder de sustentar a nossa vida. Deus não é a gente, irmãos. Deus é perfeito. Amém? E ela entendeu isso, eu não posso mais viver. Antes eu vivia para glorificar a mim mesma, fazer tudo que me agradava, agora eu vivo para agradar a Deus. Aí o moço se aproximou de Mirelle. Moço da igreja, sabe? Moço da igreja. Moço da igreja esses daí que tinha o pai crente, a mãe crente, mas ele não era crente. Aí ele ficou assim piscando para Mirelle. Mirelle falou, o menino é bonitinho, hein? Tem um nariz meio grande, mas é bonito. E olhou assim, piscou. Aí o menino mandou um bilhetinho. Isso aí é porque era antigo, tá, irmãos? Ninguém manda bilhete mais, né, irmãos? E aí falou assim, vamos conversar no café ali, ó, depois do culto? Aí começaram a trocar umas ideias pelos corredores da igreja, perto do ventilador. Onde a gente olhava, estava o moço. Vamos dar um nome para ele, vai. José era ele. E aí o José ficava com a Mirelle ali pelos cantinhos. Onde você via? Cadê a Mirelle? Acha o José, que você acha a Mirelle. Cadê o José? Acha a Mirelle, que você acha ele. Estava sempre junto, trocando uma ideia. O José investindo. E a Mirelle falou assim, vamos namorar? Vamos. E aí, eles nessa altura já estavam com 17 para 18 anos já. Já ia fazer 18 anos. A Mirelle já tinha um tempinho de igreja agora. O menino estava lá desde quando nasceu. Mirelle era nova convertida. Mas uma conversão, irmãos. E aí começaram a namorar, shoppingzinho, McDonald's, aquelas coisas todas. Beijinho aqui, toque, né? Abraço. Aí Mirelle, tem que tomar cuidado com esse toque. Aí um dia o menino falou assim, Mirelle, tô pegando fogo. E Mirelle falou, meu Deus, chame o bombeiro. Que piada boba. E ele falou assim, não, Mirelle, eu tô aqui que eu não me controlo. Mas Mirelle agora tinha a palavra, sabe aonde, irmãos? Dentro do coração dela. Salmo 119, coloca pra gente, Salmo 119, 11. Olha o que diz o Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra, onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, tem muita gente que quer conhecer a Bíblia aqui, ó. Lê e deixa ela aqui mesmo. Tem gente que ouve a pregação como hoje de manhã e escuta, mas deixa aqui mesmo. Não! Pega essa palavra que você está ouvindo e guarda ela dentro do seu coração. Porque você tem que ter tudo que você ouvir, aprender e ler das Escrituras. Você tem que começar a guardar no teu coração. Ela ser escrita no teu coração. Para eu não pecar contra ti, Senhor.
E aí ela entendeu que a gente não pode usar nosso corpo mais de qualquer jeito. 1 Coríntios, Gustavo, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. No corpo de vocês. Não façam com o corpo de vocês o que vocês querem. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Outra coisa, ela foi aprendendo também, meus irmãos, como está escrito em Coríntios 7, 8 e 9. Coloca pra gente, 1 Coríntios, capítulo 7 agora, Gustavo. Versículos 8 e 9. Olha só, o 8 e 9. E aos solteiros e às viúvas, ou viúvos, né? Digo, seria bom se vocês permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo estava falando que ele estava sem esposa, Paulo estava solteiro, nesse caso, ou viúvo, ou divorciado, não sabemos. Mas ele estava sem companheira. Mas Paulo tinha um controle, Paulo tinha um domínio sobre isso. Aí ele diz o seguinte, versículo 9, Gustavo, por favor. Mas se vocês não conseguem se dominar, olha só, se você não consegue se controlar, jovem, se você não consegue se controlar, moço, moça, irmão, irmã, se você não consegue se controlar, então é melhor que você se case, porque é melhor estar casado do que arder em desejos. Irmão, isso aqui não é vozes da minha cabeça. Isso aqui é inspiração e conselho bíblico. Mirelle tinha aprendido isso, irmão. Ela não faltava culto, lógico. A menina vai aprendendo, vai lendo, vai estudando, vai crescendo na fé, vai crescendo no conhecimento. Agora a Mirelle pega e fala assim, ó, não vai dar não, hein, ô Joseph? Eu não posso fazer isso não, Joseph. Não vai rolar não. E ela deu um sermão de Bíblia no Joseph, irmãos. Deu um sermão de Bíblia no Joseph, irmãos. E hoje o José era apaixonado e falou assim, Mirelle, joelhou, irmão, joelhou. Falou, Mirelle, me perdoa. E a Mirelle falou, tá, eu te perdoo, mas não tenta de novo. Porque eu e Jesus somos assim. E ele, tá bom. E aí ele ficou até mais crente, irmãos. Amém? Que Deus levante gente assim, hein? Glória a Deus aqui, hein? Ficou até mais crente. E esperaram o casamento, irmãos. E depois se casaram, viu? Depois se casaram. Bom, enfim, Mirelle começou a fazer obra. Mirelle orava o Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, versículo 13, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Ela orava, por isso tem que orar, pedindo, Senhor, não me deixe cair nas tentações, livra-me do mal. Agora, Mirelle, ela tem uma vida de justiça, ela não deve nada a ninguém, ela procura ser correta em tudo que fala, em tudo que faz, para não manchar a imagem do Evangelho. Para que quando ela pregar para alguém, quando ela falar do amor de alguém, quando ela falar do amor de Deus para alguém, essa pessoa não olhe nela uma vida totalmente desregrada e a pessoa não crê em Jesus, porque o próprio Jesus não transformou ela, então vai transformar quem? Então ela tem esse cuidado, ela falou, não, quando eu der testemunho, quando eu falar de Jesus, eu preciso glorificar Deus. Aí Romanos 13, 8, Gustavo, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 8 diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. Não devam nada a ninguém. Você deu uma palavra para alguém, pelo amor de Deus, cumpre. Tratou alguma coisa com alguém, faça, para que depois, amanhã, as pessoas não olhem e falem, olha o crente como que é. O crente é tudo trapaceiro, tudo mentiroso, tudo safado, tudo sem vergonha. E aí a gente vai pregar de Jesus, ninguém quer ouvir. Mas não é que eles não querem Jesus, eles não querem ouvir a nossa pregação. Mas que a gente possa pensar assim, ó, não devam nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros, ou seja, quanto mais eu te amo, mais eu devo te amar. Nunca vai estar pago, te amei hoje, mas eu preciso te amar amanhã, até o fim da minha vida, porque o amor nunca vai estar pago, eu sempre devo amar. Mas o resto, irmãos, eu não devo dever nada a ninguém. Amém, meus irmãos? O que deveria ser, de novo, pregado às vezes, 1000 vezes para algumas pessoas em algumas igrejas. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de performance. Igrejas bonitas, iluminadas, com palco, com show, mas a vida vazia. Testemunho zero. Sem vida de oração, sem vida de transformação, sem vida de testemunho. E algumas pessoas acham que porque estão num banco vão entrar no céu. Não! Eu repito para você, 1 e 1000 vezes não!
Porque o que te salva não é ter o teu nome escrito no hall de membros da Igreja Batista. O que te salva é você ter o seu nome escrito no livro do céu. Parece dura a mensagem? Amém que seja, mas que seja uma mensagem para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Agora, que a gente possa pensar nessa palavra que a gente está ouvindo na vida da Mirelle, que é uma personagem. Mas na verdade ela não é uma personagem, somente. Ela é o que nós precisamos ser. Amém, meus irmãos? Mirelle agora, ela é fiel nos contratos, tem palavra, cumpre o que diz, procura se arrumar, o que devia, procura acertar. Se precisar pedir desculpa, ela pede, se precisar pedir perdão, ela pede, e ela vai acertando tudo. Mirelle, irmãos, está crescendo nesta grande obra que o Espírito Santo começou na vida dela. E agora, Mirelle começa também a fazer boas obras. Ela fala, eu quero fazer serviço social, eu quero ajudar as pessoas que precisam. Há um amor de Deus no coração de Mirelle. Ela sente a dor do necessitado, ela sente a fraqueza do fraco, ela sente a tristeza do perdido, do angustiado. Mirelle agora começa a se envolver com o trabalho de obra social, porque está escrito Mateus 5,16, Gustavo. Mateus 5,16, ela aprendeu isso. Por que eu estou lendo isso, irmãos? Sabe por que você está ouvindo eu ler versículo por versículo falando? Porque é o que Mirelle aprendeu. Porque ela estava fazendo isso não porque eram vozes da sua cabeça, mas porque tudo que eu estou pregando para vocês, o que Mirelle ouviu, ela ouviu na palavra do Senhor. Amém? E diz assim, Jesus falando, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, dos outros, para que eles vejam as suas boas obras, as boas obras que vocês fazem, e assim glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ao invés de ouvirmos coisas como gente sem escrúpulo, mentirosos, caloteiros, falsos, ignorantes, maldosos, que o mundo possa nos conhecer como aqueles que têm boas obras. Bondosos, caridosos, misericordiosos, justos, amorosos, perdoadores, ajudadores, compassivos, misericordiosos, e assim o mundo vai saber que Deus habita em nós. Amém? Esse é o caminho da Mirelle. Aí Mirelle começou também a falar desse grande amor para os outros. Mirelle não era uma grande pregadora, ela não tinha esse chamado. Ela não tinha chamado para o púlpito. Ela não tinha chamado para pregar no púlpito de uma igreja. Mas Mirelle tinha um desejo de anunciar as boas novas, que é o Evangelho. Para contar para as pessoas como Deus mudou a vida dela. Como Deus preencheu vazios da vida dela. E como Deus deu para ela uma nova perspectiva. Por que ela fazia isso? Porque também foi uma ordem do Senhor. Está escrito em Marcos, coloca para a gente, para finalizar, Marcos 16:15. E disse-lhes, Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Próximo versículo. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mirelle sabia que não é todo mundo que ia ouvi-la. Não é todo mundo que iria escutá-la. Mas o Senhor disse, vai e pregue. Porque no meio desses que vão ouvir, os que creem serão alcançados como você foi alcançado. Os que creem serão libertos como você foi liberta. Os que creem serão salvos como você foi salvo. E Mirelle então começou na rede social, postava culto, postava pregação, postava louvor, postava mensagem, fazia videozinhos, vem para a igreja, e mandava mensagem para a amiga, e para o outro, e dava testemunho, e onde ela conversava, falava, nossa gente, eu conheci Deus, Ele é tão bom para mim, coisa simples. E algumas pessoas começaram a ouvir Mirelle. E Mirelle começou a trazer gente para a fé. Não apenas foi salva, mas começou a ser usada para salvar outros. Oh, irmãos, que essa seja a história da minha vida e seja a história da sua vida. Testemunho de uma pessoa fictícia para nós hoje, mas que deve ser a história de todo crente convertido. Depois Mirelle se casou. E o casamento foi uma bênção, porque o José entendeu com Mirelle o que era ser crente. Maridos bons ajudam mulheres a serem mais crentes. Mulheres boas ajudam seus maridos a serem mais crentes. Eu falei aqui no encontro de casais, no final, depois da mensagem do Fabrício. Que a gente possa ter pessoas que nos levam para perto de Deus. E não que nos afaste dele. Amém, meus irmãos?
Em Efésios 5, eles leram juntos. Efésios 1, agora eles eram crentes, eles casaram, e ele leu Efésios 5 com ela e aprenderam na Bíblia que os maridos amam suas esposas e as esposas respeitam o seu marido. E baseados na palavra, tiveram também um casamento. Tinha algumas discussões, mas eles sempre iam se arrumando, porque a palavra de Deus os sustentava. Você vai sair para essa semana, você vai sair para a lida. Você ouviu essa história? Olha, não esquece, o dia que o pastor pregou sobre Mirelle, uma pessoa, Mirelle Chakov, é isso? Uma menina que eu nem conheço, mas o testemunho dessa pessoa impactou a minha vida. Que eu possa sair daqui hoje mais crente do que quando entrei nesse culto. E você, meu irmão, e minha irmã, que a palavra de Deus tenha entrado e não tenha saído de um lado, do outro lado. Entrar para um lado e sair para o outro. Mas que ela tenha entrado e descido ao teu coração. Porque é só assim que a gente vai caminhar com Jesus Cristo. Amém? Podemos orar sobre essa palavra? Senhor, hoje nós falamos aqui, segundo a palavra, lendo versículos, explicando, meditando, e não porque a maioria aqui não saiba destas coisas, Senhor. Eu até creio que todos aqui, todos nós sabemos disso aqui. Mas, Senhor, isso muitas vezes não tem sido uma realidade para crente. E tem rebelde, meu Deus, tem muita gente que fala assim, não, eu vou continuar ouvindo as vozes do meu coração. Eu não estou nem aí com a Bíblia, eu não estou nem aí com o que Deus diz. E crente fazendo isso, Senhor. Crente. Meu Deus, eu peço que não, que isso não aconteça com a gente. Que como essa personagem, Senhor, mas que é baseado na Bíblia, essa história de conversão, eu possa pensar na Bíblia como aquela que dirige o meu pensamento, as minhas atitudes. Quando eu for fazer algo, que eu possa lembrar, a palavra de Deus está guardada no meu coração, e eu possa pensar, opa, isso não glorifica o Senhor. Opa, essa atitude não está correta. Epa, isso aqui não, isso aqui, eu não fui chamado para isso. Eu não fui salvo para isso. Eu não fui liberto para isso. Agora eu sirvo um Senhor maravilhoso, que é rei da minha vida, que já colocou o seu trono dentro do meu coração. E que a palavra, Senhor, seja aquela que nos dirige, que nos liberta, que nos transforma todos os dias. Para que de fé em fé, de glória em glória, a gente vá caminhando, Senhor. E que a gente possa ter esta boa obra que o Teu Espírito começou em nós, sendo aperfeiçoada segundo a Sua palavra em nosso coração todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Agora, sim, a gente pode sair daqui e fazer aquela pergunta. Eu vivo uma vida pautada pela palavra? Ou mais ou menos? Ou 50%? Eu escolho a parte da Bíblia que me cabe? O Agostinho de Hipona dizia assim, se você escolhe qual parte das Escrituras você quer seguir, não é as Escrituras que você ouve, mas as vozes da sua própria mente. Porque ao selecionar o que eu quero na Bíblia, eu já disse o que Deus pode me dizer e o que Deus não pode me dizer. E Deus tem toda a liberdade de dizer para nós o que Ele quiser. Amém, meus irmãos? Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus para encerrar esse culto? Glória a Deus.